Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como a gente nunca sabe, né? Nós nunca sabemos quando o nosso diálogo irá acontecer, então vamos nos comunicando dessa maneira. E nós hoje vamos conversar sobre um assunto assim, bem que a gente não tem noção do quanto ele faz parte do nosso dia a dia e de como ele pode nos atrapalhar, mas que também pode até nos ajudar, de certa forma. Hoje eu vou tratar com você de como ele pode atrapalhar. E amanhã, no nosso outro vídeo, falaremos sobre como extrair alguma coisa de positivo sobre este assunto, dentro do propósito que nós vamos estar conversando durante esse mês de junho, que é eu escolho fazer, ou eu escolhi fazer. Não importa. O importante é que você decida e faça. É uma frase que eu aprendi e que tenho procurado trazer para a minha vida, no meu dia a dia. Eu ouvi essa frase uma vez e eu a coloco em prática nas minhas ações, que é: aquilo que eu decido fazer é o que muda a minha vida. Então, sendo bom ou ruim, sendo uma boa decisão ou uma má decisão, aquilo que eu escolho fazer é o que eu decido fazer, é o que vai mudar a minha vida, certo? E eu vou falar com você hoje sobre procrastinação. Você sabe o que é procrastinar? Já viu alguém procrastinar? Parece até um trava-línguas, né? Tem palavras que são trava-línguas, aquela palavra que você tem um pouco de dificuldade na pronúncia. E às vezes, se você estiver falando em público ou travando diálogo com alguém, às vezes até preciso ter ajuda para falar a palavra, né? Procrastinar talvez seja uma delas, mas nós colocamos muitas vezes esse substantivo feminino no nosso dia a dia. E ele pode sim impedir de nós alcançarmos as nossas vitórias. Geralmente o procrastinador, ele não sabe o que é, mas você sabe o que é, não sabe? Enquanto eu estou falando com você, você deve estar pensando: eu acho que eu já sei o que a Ana quer falar no dia de hoje. O resumo da ópera sobre o procrastinador ou sobre o ato de procrastinar é o seguinte: deixar para fazer amanhã aquilo que pode ser feito hoje, agora. É aquele regime que sempre começará às segundas-feiras. Ou aquela caminhada, aquela ida à academia, aquele exercício físico que você sempre coloca para o dia de amanhã. Parece até aquela história que você vê nos pequenos comércios. Fiado só amanhã. Você chega lá, amanhã, 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 e nunca vai acontecer. São decisões que precisam ser tomadas, conversas que precisam ser realizadas e que talvez por medo de rejeição, talvez por medo de não dar certo e aquela experiência, aquela sensação, aquele sentimento provocado pela rejeição ou por não ter dado certo, e de outras vezes traz esse sentimento de não fazer a coisa quando ela deve ser feita. E às vezes isso pode ser aplicado em atividades simples, coisas muito simples. Por exemplo, eu tenho que limpar o quintal de casa. Hoje não. E é sempre colocado desculpas. Bom, hoje está frio. Choveu muito ontem. Está muito calor. Não chove. Também não está fazendo muito frio, mas está tão abafado. Vou deixar para amanhã. E amanhã outras coisas vão sendo colocadas e vão sendo agregadas ou
amanhã eu faço. E aí fica uma lista imensa de coisas que poderiam ter sido feitas e que não foram. Geralmente o procrastinador carrega consigo um sentimento de culpa, principalmente quando ele é chamado a atenção ou quando ele encontra com uma pessoa que estava numa situação semelhante à dele e que conseguiu, de alguma forma, transpor essa situação. Então, se esse encontro foi promovido fora de sua casa, quando ele chega em casa, ele começa a ter um sentimento de culpa. Ele pensa: puxa vida, eu poderia estar na mesma situação ou numa situação melhor que dessa pessoa, se eu não tivesse colocado a realização para um outro momento. Geralmente, o procrastinador é uma pessoa que tem um talento imenso, uma capacidade imensa de realizar tais tarefas, mas tem esse bloqueio. E olha, ele nunca diz, ele nunca tem essa percepção no momento em que ele procrastina. E é sempre colocado na conta de outros. Como eu falei anteriormente, eu não vou limpar o quintal porque está chovendo, porque choveu. Não vou limpar porque está frio. Não vou limpar porque fez calor. Eu não vou limpar porque eu estou tão cansado. Ai, é sempre a mesma coisa. Sempre eu quem faço. Por que ninguém faz? Porque sou eu. Eu não vou fazer não, quer saber? Eu tenho que me dar esse prazer de não fazer. Só que o tempo passa e as coisas não acontecem. E quando se olha para trás, tem uma folha de um papiro de tantas coisas que poderiam ter sido feitas e que não foram. Hoje eu poderia ter acordado mais cedo, mas eu resolvi ficar na cama mais tarde, até mais tarde. E a coisa não aconteceu. A culpa é do frio. Ele que me obrigou a dormir até mais tarde. Eu poderia ter lido um livro que poderia agregar ao conhecimento e me fazer ser uma pessoa ainda mais rentável. Ah, mas é um livro com muitas páginas. Eu vou começar a ler a primeira frase, na segunda já estou bocejando e na terceira eu já deixo ele de lado e vou dormir. Amanhã já não pegarei nesse livro, porque eu sei que eu não vou conseguir ler. E são essas crenças limitantes que vão sendo agregadas dia a dia e que vão permeando o meu procrastinar. Entende? As atividades mais complexas, elas são deixadas de lado. Elas são colocadas numa gaveta. E são colocadas várias outras em cima dela, que trazem mais prazer, mais realizações, geralmente momentâneas. Geralmente o procrastinador é uma pessoa que sempre tem aquele efeito Coca-Cola. Já reparou que a Coca-Cola é um refrigerante, para quem gosta, maravilhoso. Quando você abre, faz aquele barulhinho. Para quem gosta, já é música aos ouvidos. Mas experimenta pegar o refrigerante 5 minutos depois. Não precisa ser 10, 15, 20, meia hora. Experimenta pegar 5 minutos depois. Já não tem o mesmo gás, aquela mesma sensação gostosa das bolinhas do gás no interior da boca. Não tem mais. E para quem é entendido da bebida e gosta muito, diz que já não tem mais o mesmo prazer em saborear. O procrastinador é assim. Ele, às vezes, tem um entusiasmo enorme, mas quando ele percebe o trabalho que dá para realizar aquela tarefa, ele coloca de lado. Ele mesmo faz com que o trabalho se torne uma atividade hercúlea. E não faz. Simplesmente não faz. E começa a delegar culpa a terceiros por não ter feito.
A culpa nunca é dele, é sempre do outro. E esse sentimento não permite que a sua responsabilidade sobre aquele feito, sobre aquele não ter sido feito, o leve a uma tomada de decisão. Então, como não é a minha responsabilidade, é sempre do outro, eu nunca vou ter a capacidade de revisar o meu comportamento e, se precisar, até mesmo pedir ajuda. É sempre assim. Eu não consigo realizar. Mas também tem uma crise tão grande que está aí fora. Tanta gente desempregada, tanta empresa fechando. Eu não vou ser mais um. Eu vou sentar e vou reclamar, porque isso dá muito mais pessoas sendo atraídas a mim do que se eu fizer um movimento contrário, que vai me doer muito mais. Amanhã eu faço. Hoje eu não estou bem. A culpa não é minha. Estou cansado. E no final, até pode dizer, nunca mais irei procrastinar. Mas no dia seguinte, o ciclo continua. Talvez nesse momento você esteja pensando em alguém. Mas seria interessante que você pensasse em você mesmo, antes de pensar em uma outra pessoa. O que eu estou fazendo no dia de hoje que me impede de prosseguir, de dar o próximo passo? O que eu posso fazer hoje para ajudar primeiramente a mim e depois a outros? O que eu posso fazer para mudar a minha história? A chave está em tuas mãos. Eu sei que você pode e que você tem toda a capacidade possível para alcançar os seus objetivos. Mas depende de você. Mais do que de qualquer outra pessoa. Depende de você. Amanhã iremos conversar novamente sobre procrastinação e tentar mostrar que sim, podemos tirar alguma coisa de positivo dessa palavra que traz um peso tão negativo para as nossas ações e para as tomadas de decisões que podem mudar a nossa vida para melhor. Eu sou Ana Rosa, eu sou Resiliência, Serviços e RH e quero que você conte comigo na sua jornada profissional. Muito obrigada por sua atenção. Continue conosco e até amanhã.